E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? É o nosso curso de História completo, como você já sabe. O nosso e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Instruçai, o celular do mensagem 3291650267. Aqui, como você pode observar aqui, voltamos aí para mais uma aula de SPSEX, exatamente isso. O resumão SPSEX. O resumão SPSEX vai falar sobre o que? História do Brasil, SPSEX, parte 1. Beleza? Tranquilo? E qual que é a primeira aula? Período colonial. Exatamente isso. Vamos falar um pouco desse período colonial. Vamos falar aqui, deixar para outra aula de Brasil e Império, em falar um pouco sobre a independência, um pouco, pessoal, porque é um resumo, beleza? E já falo para você de novo, pessoal, você é chato com isso, hein? Eita, nós, hein? Tá doido, que cara chato. Beleza, sou chato mesmo, eu quero falar para você ficar bem informado. Eu quero que você acerte a questão da prova, que você vai fazendo. Que resumão michuruca é esse? Pensei que tinha uma aula melhor. Então tem sim, já tô falando. Você vai entrar no meu canal do YouTube, aqui no YouTube, como você já sabe, no YouTube, o Istisatra, aqui põe para buscar, vai entrar na minha página, beleza? E tudo mais, que eu com o chapelão aqui, tudo mais. Outra coisa, aqui o chapelão aqui, ok? E como a gente está falando aqui de resumão SPC, porque você está aqui nessa playlist aqui, ok? Aqui playlist resumão SPC, aqui você tem o pacote de playlist, né? Na playlist História da América, pacote de playlist de resumão do SPC e tudo mais. Você já sabe muito mais melhor do que eu. Muito mais, nossa senhora, hein? Mas tudo bem. Aqui é a playlist, pessoal, de História do Brasil. Aqui eu tô falando sobre o período colonial, mas é óbvio que aqui eu falo muito mais coisa sobre o período colonial. Beleza? Tranquilo? Muito mais com recursos, muito mais ricos de detalhes. Beleza? Muito mais rico. Ok? Então tudo bem. Vamos lá então. Período colonial. Vamos lá. Opa, período colonial. Primeira coisa, vamos identificar aqui a característica desse período colonial. É monocultura, ou seja, uma única cultura só que é produzida naquele determinado latifúndio, ou seja, num latifúndio, uma grande extensão de terra na mão de uma pessoa. E esse latifúndio, pessoal, estende até hoje. Hoje, pessoal, quando a gente fala de divisão de terra, é um período muito grande. Por quê? Muitas terras estão em mãos de poucas pessoas. E óbvio que essas pessoas não querem dividir essa terra, ok? Muitas sim, mas outras não querem, ok? Monocultura, um cultivo só. E agroexportador. Pessoal, aqui eu falei lá na minha aula de História do Brasil, aqui ó, na playlist de História do Brasil, agora não me lembro qual aula que é, mas eu falei desse contexto, porque a ideia é que o Brasil seja agroexportador. Produz e tudo mais, aqui as coisas e tudo mais, mas só que ele vai exportar isso para a metrópole. O pacto colonial, nada mais nada menos, o exclusivismo comercial com Portugal. E se fala que o mercado interno não existiu dentro do Brasil colônia. Mas eu discordo desse pensamento. Existia sim um pequeno, um incipiente mercado interno. Óbvio que o mercado externo, a preocupação de produzir para vender para fora era muito maior. Mas sim, existia um pequeno mercado interno em localidades, beleza? E óbvio, escravista, ok? E escravista, pessoal, nós estamos falando aqui de quê? Tanto de escravos africanos, como também escravos indígenas. Meu Deus, professor, mas os jesuítas eram contra de ter aquelas leis e tudo mais, regulamentações? Sim, existiam, mas nós temos dois, nesse caso, intuitos que podem o índio ser escravizado. No caso de guerra justa, né? E no caso do cara ser salvo, capturado, e nesse caso de você ir lá e salvar o cara. Beleza? Tem uma aula que eu falo sobre isso, beleza? Na minha playlist aqui de História do Brasil, de novo, eu falo sobre índios, beleza? Tudo mais. Período colonial. O pré
colonial, ou seja, vem antes do período colonial, óbvio, né? Não ocupação. Pessoal, a ideia de Portugal, quando descobre, entre aspas, eu já falei desse descobrimento já nessa aula, para isso não quero voltar lá, porque você vai me chamar de chato e vai acabar perdendo a aula. Mas, quando eu falei de pré-colonial, pessoal, o descobrimento do Brasil, Portugal estava com suas relações com as Índias lá na flor da pele, estavam em altas, né, as relações com as Índias. E descobrir uma nova terra, né, chegar numa nova terra e você transferir capitais para aquela localidade sem saber ao certo o que tem, se vai dar lucro, era um tiro no escuro. Nas cartas de Pero Vaz de Caminho você observa isso, fala do belo, fala da natureza e tudo mais, mas não fala do principal objetivo, que era encontrar metais preciosos, ok? Então o que acontece? Nesse primeiro momento, nesses primeiros 30 anos, você não tem uma iniciativa de fato colonizadora portuguesa. Eles não iriam retirar capital lá do Oriente para transferir aqui para um lugar que mal eles sabiam o que aconteceria. Então, o que é instalado? Óbvio, as feitorias. É a primeira vez? Não. Na África já tinha feitorias antes. E o escambo, né, a troca, né, o índio. E primeiro ciclo, o ciclo do pau-brasil. Uma coisa que eles tinham que tirar o sustento dessa terra conhecida e não poderiam deixar ali só a bandeira portuguesa, porque bandeira, naquele momento, não constitui segurança para você ter aquela terra nas suas mãos. Então começa essa extração de pau-brasil. As expedições guarda-costas, com a ideia de guardar, mas também no intuito de transportar esse pau-brasil, beleza? Mas com o passar do tempo, óbvio que o perigo, né, vários países, como a França e entre outros, começam a contestar o Tratado de Tordesilhas, falando que porque só dividiu o mundo, o novo mundo, entre portugueses e espanhóis. Então você começa a ter invasões francesas e entre outros. Então o perigo de ter as novas terras tomadas começa a surgir. E principalmente o comércio com as Índias começa a entrar em declínio, entrar em crise. Então a coroa tinha que tirar um sustento de algum jeito. Com o perigo e mais com o início da crise com o Oriente, você tem agora a iniciativa colonizadora. Em 1530, Martim Afonso chega ao Brasil com sua expedição para de fato começar a colonizar. Você tem o início, né, a forma de fixar as pessoas e defender o território através das capitanias hereditárias, que é uma empresa privada, pessoal. Lembrando, o donatário, o capitão, o donatário, a pessoa que vai organizar, vai administrar a capitania, ele administrava, dava todo o sustento com os seus próprios recursos. Beleza? A coroa, ela tinha a possessão da terra, a terra era dela, mas a pessoa que iria lá para essa capitania iria para administrar e iria tirar aquele sustento, tudo do seu dinheiro. Isso é um dos problemas das capitanias hereditárias de não dar certo. Muitos donatários irão falir e principalmente também ataque de índios e tudo mais. Duas sobrevivem, dão lucro. A de Pernambuco e a de São Vicente, como você já sabe, beleza? Vendo as capitanias hereditárias que não acabam, mas vendo o seu fracasso, é instalado o governo geral, com sede aonde? Salvador. Beleza, pessoal? Com o passar do tempo, você vai observar aqui, desde 1580 até 1640, o Brasil será governado pelos espanhóis, a chamada União Ibérica. O rei português morre numa batalha de Algesires, ou seja, o trono não tem, nesse caso, um sucessor. Entra o rei da Espanha no lugar, nesse caso, para governar tanto a Espanha como Portugal. É a chamada União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. O que nós temos que entender aqui é muito interessante, pessoal. É que, durante a União Ibérica, pessoal, e antes mesmo da União Ibérica, Martim Afonso traz consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E começa, nesse momento, o ciclo do açúcar, né? A empresa açucareira. E um dos parceiros dos portugueses nessa empresa açucareira eram os holandeses.
Os holandeses pegavam esse açúcar, é óbvio que o dono da fazenda moía, fazia aquelas coisas e tudo mais, transformações, e o holandês pegava esse produto e dava um refino a mais e vendia esse produto na Europa. Óbvio que esse produto mais refinado, mais bem trabalhado, como os holandeses faziam, davam mais lucros. Então, nesse caso, temos uma parceria com Portugal. Quando começa a União Ibérica em 1580 até 1640, o que se observa é o quê? Que a Holanda, pessoal, era uma inimiga da Espanha. Ah, pessoal, por quê? Naquela playlist de História do Brasil eu estou falando sobre a União Ibérica e falo muito bem sobre isso. Aqui um resumo. Então, o que acontece? Os inimigos da Espanha vão, óbvio, atacar os territórios espanhóis. E o que acontece? A invasão dos holandeses, beleza? Que vão ser só expulsos em 1654. Então tem o ciclo do açúcar, os holandeses como parceiros, como eu já falei aqui, beleza? A sociedade açucareira, pessoal. A sociedade açucareira era uma sociedade muito rígida, ou chamada também de estamental. Há uma divisão muito nítida, principalmente no engenho de açúcar, né? Porque você tem a Casa Grande, você tem a senzala, onde nesse caso você observa, obviamente, a divisão da sociedade. Ou seja, aqueles que mandam, os senhores de engenho, e aqueles que trabalham, que pegam a força bruta, que são a mão de obra escrava. Tranquilo? Era muito difícil se passar de um estamento para o outro. Tinha homens livres? Sim. Pessoal, a economia açucareira era uma economia muito complexa do ponto de vista de produção. Tranquilo? Mas tudo bem. Eu falo sobre isso também em ciclo do açúcar. Ô, pessoal, continua explicando. Beleza. Mas chegou um ponto, pessoal, a partir lá de 1640, com o fim da União Ibérica, porque tem a restauração portuguesa e o Portugal volta, o rei de Portugal volta a ter em suas mãos o seu poder e tudo mais. O que acontece? O Portugal gasta muito dinheiro com essa restauração. Então ele entra em crise, começa a se endividar, começa a pedir dinheiro principalmente a quem? Parceiro agora, a Inglaterra. E óbvio, com a expulsão dos holandeses em 1654, esses holandeses agora já tinham as técnicas de refino e tudo mais, de preparação, junto com as técnicas de plantio e tudo mais, eles vão para as Antilhas e vão ser um concorrente muito forte com o Brasil, beleza? Isso vai entrar em crise o ciclo do açúcar. Mas é incentivado através, né, do poder central a ideia de que? De desbravar o Brasil para encontrar os tais metais preciosos. Pessoal, uma coisa muito interessante. O fim da União Ibérica, pessoal, é marcado no Brasil como uma grande expansão rumo ao oeste. Sem a linha de Tordesilhas, agora ninguém sabia o certo, e óbvio, quando tinha a linha de Tordesilhas, ninguém também sabia o certo, beleza? Mas você tem uma grande expansão para o oeste, principalmente dos vaqueiros, né? Da pecuária que está sendo impulsionada, está sendo empurrada para dentro do Brasil por causa da expansão do ciclo do açúcar, né? Quando está no auge, vai expandindo seu território para mais plantio. Óbvio que esses pecuaristas vão sair dali, vão rumo ao interior, aos sertões. Mas os bandeirantes têm grande participação, principalmente na ida para a busca de metais preciosos, como também no aprisionamento de índios, beleza? Óbvio, quando se tem a descoberta do ouro, esse ouro gera uma alegria muito grande para a coroa, só óbvio que esse ouro coletado aqui passava para Portugal e iria direto para os cofres ingleses. Por quê? Para pagar as dívidas dos empréstimos, tranquilo? Mas continuando, uma corrida do ouro. Quando o ouro é encontrado, pessoal, acontece uma corrida. Vem pessoal de Portugal, vem pessoal do Nordeste, vem de tudo que é lugar para a região das Minas. A região das Minas, pessoal, é uma região muito complexa. Eu estou falando também de região da Minas do pré-história do Brasil, beleza? Mas a região das Minas é muito complexa, a administração e também a sua sociedade. Você tem ali principalmente a fixação no interior, a criação de cidades e entre outros. Mas um ponto muito interessante é que o ciclo do ouro é mais complexo do que tudo, né? Do que nós pensamos.
há uma administração e, óbvio, há uma fiscalização muito grande agora a partir da coroa. Nada mais, nada menos, as casas de fundições são feitas para quê? Fundir aquele ouro, deixar ele com o selo da coroa para impedir o contrabando, ok? Óbvio que nas regiões das minas terão as revoltas, exemplo dos emboabas, ok? A sociedade do ciclo do ouro, pessoal, ela é mais flexível do que a sociedade açucareira. Era muito mais fácil, pessoal, uma pessoa sair de um estamento para o outro. Por exemplo, se um escravo acha um ouro e tudo mais, consegue comprar sua carta de alforria. Então, você tem, nesse caso, aí, uma flexibilidade maior. Mas lembrando, com esse ouro de aluvião, que é muito mais fácil de ser encontrado, vem muita gente para a região das minas. E esse ouro vai entrar em crise, beleza? Porque vai faltar. E nós temos revoltas, né, nesse caso, na região das minas, como a Inconfidência Mineira, e na Bahia, uma revolta mais, vamos dizer assim, mais rígida, mais forte, que é a Conjuração Baiana. Diferença de uma da outra, pessoal. Principal diferença, a repressão. A Inconfidência Mineira, pessoal, você tem várias pessoas envolvidas, mas só uma é morta. Na Conjuração Baiana, você tem várias pessoas, quase, muitas, várias são mortas. Por quê? O teor de quem participava de cada movimento. De um lado, Inconfidência Mineira, a elite, né? E de outro, uma parte mais popular, tranquilo? A chamada Conjuração dos Alfaiates. Beleza? Tranquilo? E chegamos ao fim do nosso período colonial. Na nossa próxima aula falaremos sobre o quê? Sobre o período do Império, do Brasil, período imperial. Aí nós vamos falar um pouco sobre independência e entrar no primeiro reinado. Valeu, pessoal, um abraço.